Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Evangelho, à nossa leitura, aos nossos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje abordando o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Esse capítulo que nos coube hoje, nós entendemos que é de extrema relevância, todos são, na verdade, né? Todos são. Mas é que nós estamos vivenciando um período, né, na encarnação, muito importante, um divisor de águas, né? Nós, já de muito tempo, fomos chamados, estamos sendo chamados às verdades espirituais. Está aí o Evangelho, né, como prova disso, né, aí concebido aí, né, publicado aí no século XVIII, e nesse tempo todo nós percebemos que muito pouco evoluímos em alguns quesitos abordados aqui, né? Na abordagem de Kardec, ficou muito claro, fazendo uma comparação desde aquela época até hoje, que nós avançamos muito pouco no que se diz respeito a estas verdades espirituais, né? E por que estamos fazendo essa introdução? Porque já pelo título, né, do nosso capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, já nos dá uma clara noção de que isso, por óbvio, não está acontecendo agora, isso já vem acontecendo já de muito tempo, né? Jesus, quando veio, esteve aqui entre nós, nos seus ensinamentos, ele nos traz uma proposta de redenção aqui da humanidade, né? Uma proposta para que nós pudéssemos, então, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, imaginar, né? Entender, melhor dizendo, as nossas relações encarnatórias, tanto, né, para com as pessoas que convivem conosco, então, portanto, os outros encarnados, mas a nossa relação com a divindade, né? E que divindade é essa? Hoje, né, nós, né, espíritas, entendemos que temos um só Deus. Mas Jesus veio a nós, esteve aqui conosco num período onde se acreditavam em muitos deuses, né? E isso trouxe para os encarnados da época algumas confusões de entendimento sobre o que era bom, sobre o que era ruim, sobre o que seria uma pessoa boa ou uma pessoa ruim ou não tão boa assim. E aí, este capítulo, né, do Evangelho, ele abre com uma parábola que tem como título a parábola da festa de núpcias. E eu vou pedir licença para ler na íntegra, para que aí a gente possa fazer o nosso entendimento. E aqui começa, né, Jesus dizendo: E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e, pois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade.
Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que achavam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou, pois, o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali que um homem não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo o vestido nupcial? Mas ele emudeceu, e disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque porque são muitos chamados e poucos escolhidos, né? Passagem de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4, né? Quando nós lemos, né, essa parábola, é de senso comum, especialmente para aqueles que ainda estão iniciando aí na doutrina espírita, nos causa um certo estranhamento, porque é uma história que às vezes parece um pouco sem pé nem cabeça, né? Mas aqui é importante a gente, como nós aqui já estamos um pouco mais acostumados, envolvidos com essas verdades espirituais, nós vamos fazer aqui o entendimento, né? Quando nós comentamos aqui, falamos sobre, né, a parábola da festa de núpcias, então, assim, a leitura que se dá, né, a essa história, é que Jesus aqui, né, então eu deixei até em negrito, né, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Então vamos entender essa passagem aqui. Por que Jesus, né, na sua parábola, então ele chama então os primeiros convidados, que são os judeus? Por que os judeus foram chamados, né? Por que eles foram os primeiros? Porque, como eu disse aqui no início aqui da nossa introdução, Jesus, quando veio a nós tínhamos aqui, né, muitas divindades, né? Então, não se tinha um direcionamento, né, forte para tão somente a existência de um só Deus, um Deus único, né? Então, dentro de uma sociedade politeísta, então Jesus veio falar primeiro com quem? Com aqueles que acreditavam que só existia um Deus. Já era um grande passo, né? Um grande avanço na estratégia, né, que Jesus adotou, pedagógica, falando: vamos primeiro chamar os judeus, porque eles acreditam em um Deus único, né? Então, essa verdade era importante para que se trouxesse essas verdades, né, a esse povo, né? Os enviados, então aqui está dizendo, né, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados como servos da parábola. E fato, né? Os judeus, embora tinham a crença num Deus único, né? Eles não atentaram muito para esse caminho dessa verdadeira felicidade. Então, alguns, né, até ouviram, poucos ouviram as suas palavras, ouviram e acolheram, né? Então, as advertências, né,
quanto aos perigos, né, de alguns comportamentos, não foram ouvidos, né, foram desprezados, né? Muitos dos judeus, de fato, foram massacrados, né, como diria aqui na parábola, né? E aí continuou, os convidados que deixaram de comparecer alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes, né? E de fato, né? Então, existiam pessoas que, né, acreditavam no Deus único, sim, mas tinham aí alguns pontos a melhorar, né? Algumas advertências não foram ouvidas, né? Aquela linha de pensamento para atendimento a essas verdades espirituais foram desprezadas, outros foram cuidar, né? Deram uma relevância maior na encarnação deles para as coisas materiais, né? Mas o que nos chama muito atenção aqui, e aí eu vou voltar à tela, né, o que especialmente me chama muita atenção, que aqui na parábola fala o seguinte, olha, e tendo seus servos, né, tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que achavam maus e bons, né? Então, veja bem, para se atingir a essa felicidade, para se chegar ao reino dos céus, este convite que foi feito a essas verdades espirituais, ela foi estendida para quem? Para todos indistintamente. Fossem estas pessoas boas ou más. E aí, por isso que eu gostaria de dar uma relevância nesse ponto, porque os bons iriam colaborar, né, na divulgação dessas verdades, né? E os maus estariam em contato com o remédio que fariam com que eles, né, começassem a caminhar no caminho, começassem a trilhar o caminho do bem. Né? Então, nesse sentido, bons e maus estariam juntos, caminhando juntos. E isso me chamou muito a atenção, porque no entendimento, na leitura, o qual eu convido todos a realizar, né, que é bastante importante ler para nós, né, todos lermos na íntegra, isso nos traz um ensinamento, penso eu, muito importante, que para se atingir o reino dos céus, né, nós precisamos uns dos outros, uns bons que vão auxiliar, né, aqueles que ainda não enxergaram, não acolheram, né, a mensagem de Jesus. Então, nesse sentido, o bom vai colaborar com o mal para a sua elevação, e o mal, ele vai estar aqui envolvido no remédio que vai colaborar, né, com a sua melhora. Então, veja o quão divino, né? Percebam o quão divino, o quão, né, sublime é o ensinamento de Jesus. Aqui ele não separa bons e maus, ele classifica, por óbvio, isso é natural, né? Mas aqui ele chama a todos para o seu reino. Então, todos são elegíveis. Essa é a grande beleza do Evangelho, né? Essa é a grande beleza do Evangelho, que não é separar, né? É nós nos, né, congregarmos, uns colaborando com a melhora dos outros, né? Então, aqui, né, aqui no texto que aparece aí na tela, então, eu também preferi deixar aqui um destaque, né, que os judeus, né, embora repelindo a idolatria, né, haviam negligenciado a lei moral, né, e acabaram se dedicando tão somente à prática, né, do culto exterior. Então, ao longo do capítulo, a gente vai notando
e vão reforçando, as informações vão sendo reforçadas nesse sentido, que não basta acreditar num Deus, né? Não basta até nós entendermos determinadas leis, sendo que, se nós dermos mais atenção ao culto, à forma, a como a gente externaliza, né, essa devoção, nós estamos aí no caminho errado. E muitos de nós hoje, depois de tanto tempo, ainda fazemos isso. Muitos de nós ainda acreditamos que tão somente cumprir determinados procedimentos, né, entendermos e respeitarmos aí, praticarmos alguns dogmas, seja de qual doutrina religiosa seja, nós estamos quites com essas verdades espirituais. Nós estamos aí seguindo aquilo que Jesus veio propor para nós, né? E não é isso. Não se trata disso, né? Já o nosso evangelho, em outras oportunidades, até nos alerta, nos diz, né, nos ensina, nos orienta, que se nós quisermos, em qualquer lugar que estivermos, nos conectar a Deus, nós podemos fazer, né? Em qualquer lugar. Eu não preciso estar num determinado lugar consagrado à prática religiosa para que eu me conecte com o Pai, né? E Jesus deixou isso muito claro para nós. Então, a prática que é mais fácil do culto exterior, e nós vemos mais uma vez isso, né? De forma bastante consistente aí, né, em algumas pessoas, isso não nos garante o reino dos céus, né? O que vai nos garantir o reino dos céus, né, é que nós respeitemos, né, e que nós nos comportemos segundo as suas leis, né? Então, lá naquela época, né, estando ainda envolvidos, e quando a gente fala daquela época, às vezes dá a impressão que nós nos referimos a outras pessoas, né? Aquelas pessoas do passado, né, pois muito possivelmente eram muitos de nós lá, né? Então, alguns, né? Aí, como diz aqui, né? Os fariseus envolvidos aí com seu orgulho, seu fanatismo, e os saduceus com a sua incredulidade, acabaram deixando de acolher aquela bênção de mensagem que Jesus veio nos trazer, né? E ainda, aí no nosso evangelho, a parábola aqui, né, da porta estreita, e aqui eu também gostaria de dar uma relevância, né? Nós estamos agora na encarnação passando por um período muito importante, nós estamos saindo, né, de uma condição planetária de prova e expiação e indo para a regeneração. Então, por que isso é relevante hoje para a gente, né? Porque essa porta estreita, e aqui diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela, também em Mateus, e aí só que no capítulo 7, versículos 13 e 14, né? Então, Mateus veio trazer uma outra informação importante para nós. Quanto mais próximos nós estamos aqui a caminho dessa regeneração, né? Mais estreita vai ficando essa porta. Então, nós estamos, como eu disse no início, num momento de divisor, né, de divisão dessas águas aqui. Nós fomos chamados às verdades espirituais já de muito tempo atrás, né? E como eu disse, pouco caminhamos nesse sentido. Tivemos avanços, sem dúvida, mas nós pouco efetivamente caminhamos, né, para acessar esse reino dos céus.
Então, esta porta, que é este caminho que é o mais difícil, que eles vai exigir de nós mais esforço, que vai exigir de nós mais moralidade, que vai exigir de nós, né, mais valores morais, para que nós sejamos mais indulgentes, vai exigir de nós mais coragem, mais trabalho, mais força, mais resignação, mais renúncia, né? Mais desapego às coisas materiais. Então, vejam o quão é complicado para o encarnado de hoje, né? Conseguir fazer uma escolha, a melhor escolha, quer dizer, aquela escolha voltada, né? A verdadeira felicidade, né? Voltada às coisas, né, que se referem ao espírito. Então, essa porta, com o passar do tempo, ela tem ficado cada vez mais estreita. Por quê? Porque nós fomos já chamados muitas vezes a essas verdades. E a lição não aprendida, ela se repete. E ela vem um pouco mais dolorosa para ver se dessa vez a gente aprende. Lição não aprendida, vamos para a próxima etapa. A lição fica um pouco mais complicada, porque nós já tivemos outras experiências. Então, alegarmos de que nós não sabemos, ou que não vivenciamos, ou que de que, né, de tudo nós não temos consciência daquilo que fazemos, é, de uma certa forma, uma inverdade, porque fica tudo dentro do nosso inconsciente, né? Então, na medida em que a gente, né, teimosamente não vá aprendendo as lições, elas vão ficando um pouquinho mais difíceis, que é para realmente isso chamar a nossa atenção, para que a gente, sim, né, de forma definitiva, em algum momento da nossa jornada encarnatória, a gente tome uma boa proposição, quer dizer, tome uma medida, né, a qual seja melhor para nós, né? E aqui ainda diz aqui né, no nosso capítulo, fala o seguinte: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. Isso sem dúvida, sem dúvida. E é fácil dar um exemplo disso, né? As coisas que nos permeiam na encarnação, vou dar um exemplo bem simples. Quando nós assistimos a um filme, a maior parte das pessoas, né, assistem um filme, a gente torce, nós acabamos, de uma certa forma, nos ligando muito mais ao vilão do que ao mocinho da história. O vilão, ele tem uma personalidade, né, dentro do nosso entendimento mundano, mais interessante. Quando nós vemos o mal retratado, né, numa leitura, num filme, enfim, né, isso nos chama muita atenção. É interessante isso. Quando nós assistimos, por exemplo, né, a novelas onde tem aquela personagem que ela é boa, que ela é fraterna, né, ela, ela não chama tanto atenção quanto aquela personagem, né, a personagem ou personagem, né, é, que aí é complicado, que não tem ali, né, a questão moral ali muito, muito acentuada. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados com o mal. O mal, de uma certa forma, ainda nos é muito atraente, né? Então, aqui ainda continua. A da salvação, quer dizer, né? A porta da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e aos poucos se resignam com isso, né? Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Porque a grande maioria vai ainda tender a esse mal, né? Por quê? Porque fazer um processo de autorreflexão e de firme propósito de mudar,
isso é muito complicado, né? Nos tira da zona de conforto, né? Então, tudo aquilo que é confortável para nós, é aquilo que a gente já está acostumado, nós vamos ter que movimentar forças, energias, os quais a gente não está muito disposto ainda, né? Então, por isso que muitos são chamados, muitos, praticamente todos, bons e maus, mas poucos são os escolhidos, né? E ao longo do Evangelho, nós vemos vários exemplos de pessoas, né, de encarnados tidos como maus, mas a hora que eles acordaram, tiveram seu despertar, né, para as verdades espirituais, mudaram completamente a sua encarnação, né? E conseguiram reverter essa condição e atingiram lá, o reino dos céus, né? Então é importante que a gente frise isso, né? A verdade que Jesus nos trouxe é para bons e maus, é para todos nós. E não adianta aqui, né, falarmos aqui, né, Senhor, Senhor, né? Está escrito aqui para nós, né? Aquele nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, em teu nome obramos muitos prodígios? Eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade, também em Mateus, né? Então, aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que pedem, aqueles que muito verbalizam, aqueles da prática exterior, né? Isso não define se alguém, né, é bom ou ruim. Então, o que Jesus espera de nós? A prática, né, das suas leis, né? É a prática, né, do amor, a prática da caridade, a prática de tudo aquilo que ele veio nos ensinar, né? E aqui diz ainda: são cristãos esses que o honram através dos atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo e do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes, né? Então, o que Jesus nos pede é isso, não adianta nós, né, ficarmos aqui tão somente verbalizando as coisas de Deus, mas essas nossas palavras não se traduzem em ações, né? Não adianta nós termos as práticas aí religiosas, né, seja qual for a doutrina religiosa, mas a gente continua caluniando o próximo, né, cometendo adultério, né, desferindo aí o ódio, né, promovendo discórdia. Então, não adianta, né? Então, essa a nossa abordagem desse capítulo hoje, então ele fala muito mais para nós, né? Para todos nós, sejamos bons ou maus, nos convidando à verdadeira prática do evangelho. E outra coisa muito importante, a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso fala muito para nós espíritas, porque nós já estamos num nível de consciência, de compreensão um pouco mais adiantada que alguns dos nossos irmãos. Por quê? Porque nós temos um contato, digamos assim, mais estreito com o mundo espiritual, né? Que é a nossa verdadeira pátria espiritual, porque aqui a matéria era tão somente um momento de passagem, de aprendizado, né? Então, naqueles nós, né, que já entendemos como, né, as leis, né, que nos foram passadas aqui, né, através
né, do nosso evangelho. Nós que já gozamos desse entendimento, então aqui também nos serve de alerta. Então, muito nos foi dado. Então, já que muito recurso nos foi dado, que recurso? Seja mediunidade, seja conhecimento, seja já, né, uma elevação moral, a gente vai fazer com tudo isso. Já vamos nos reportar aí, né, a parábola ali dos talentos. Já que nós temos muito, então muito nos será pedido, porque nós temos condição de dar. Nós tivemos uma oportunidade, né? A palavra oportunidade aqui também, ele é muito forte, né? Porque Deus nos deu várias oportunidades de melhoria, nós conquistamos isso. O que nós vamos fazer com isso, né? Então, por isso que muito nos será pedido. E nesse sentido, né? E aí diz aqui, ó, quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Por isso que muito nos vai ser pedido, porque se nós temos todos esses recursos, né? Muito nos foi dado, mas se nós não praticarmos, muito possivelmente, né? O que vai acontecer, isso vai nos ser tirado, né? Então, por que é dado muito? Porque nós temos condição, né, de dar também. Se nos foi dado, é porque nós temos condição. E aqui diz para nós, né, especialmente para nós médiuns, os que obtêm boas comunicações ainda são mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Então, na verdade, e aí eu já faço um parênteses na lição, quando nós aqui falamos do Evangelho, aquele que fala do Evangelho, na verdade, o primeiro que está ouvindo é esse que vos fala. Então, isso, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente comenta, primeiro vale para a gente, né? Vale para nós mesmos, né? Então, essa lição que nós hoje estamos aqui comentando é especialmente para quem fala também, né? Então, o que nós gostaríamos, né? Então, mais uma vez, de deixar salientados, né, a mensagem que deve ser salientada aqui, né, que aqui, como está aqui em negrito, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Olha o quão importante a missão do espírita, né? Olha quão importante, como é relevante nesse momento, né? A prática, né, do verdadeiro espiritismo, né, da mediunidade com Jesus, porque nós temos a condição de multiplicar esse número de escolhidos, fazermos do nosso planeta um ambiente de harmonia para o futuro, de concórdia, né? É aquele degrau a mais que a gente vai subir na escala, né, evolutiva dos mundos. Por isso que nós somos extremamente responsáveis e vamos ser muito responsabilizados pela falta da prática do Evangelho do Mestre, né? A misericórdia de Deus, ela paira sobre todos os encarnados, sem dúvida nenhuma, mas isso não nos dá, ou não nos, Deus nos concede essa condição, né, de omissão. Se nós não trabalharmos em benefício dessa coletividade dos encarnados, dos desencarnados, especialmente nas atividades mediúnicas, práticas mediúnicas, nós estamos
jogando uma grande oportunidade fora. E quando será que nós vamos poder aí, né, nos reequilibrarmos novamente? Então, para terminar, né, aqui fica a reflexão que está no capítulo 6º do livro Na Era do Espírito, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Herculano Pires, né, e outros espíritos aqui trazendo as mensagens, num título, né, Chamados a Servir. Chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Então fica claro para nós aqui, né, que nós não podemos alegar insuficiência, falhas de ordem moral ou qualquer tipo de defeito ou incapacidade. Isso, né, para nós, né, significa aí a omissão, especialmente para nós espíritas. Então, que Deus e Jesus ampare e proteja a todos, que essa reflexão que nós fizemos hoje possa trazer aí uma linha de bons pensamentos para que a gente possa juntos, né, sejamos bons ou maus, evoluirmos juntos, porque o nosso objetivo é fazer com que esse planeta seja cada vez melhor, mais harmonioso, para que possamos aí receber também espíritos em melhores condições, evoluir sempre, né? Esse tem que ser o nosso lema. Que Deus e Jesus ampare a todos, até o nosso próximo encontro.